Uma vez eu vi uma mulher falando sobre mim no YouTube, em outro canal. E ela disse algo assim, tipo, eu não sei como é que ele consegue, eu no caso, desenterrar, desencavar, mais ou menos assim, achar tanta coisa sobre as mulheres. Que ela disse que ficava espantada com isso. Como é que eu conseguia tantos dados, tantas estatísticas, tantos números? Bom, eu consigo porque eu procuro e o meu objetivo, vocês sabem, é de não deixar pedra sobre pedra. Eu não quero deixar nenhuma objeção contra o que eu falo. Eu não admito objeções. Se a pessoa fizer uma objeção, ela vai ter que embasá-la. Achismos e, e coisas tiradas da cabeça, shamings, isso não adianta. Não adianta fazer isso aí, porque eu não vou levar em consideração. Então, é bom então que nem toque no meu nome. Porque se não for para rebater o que eu trago aqui, eu não aceito outro tipo de achismos. Ah, opiniões aí é diferente. Opiniões são outra coisa. Agora, dados, números, e a pessoa fugir disso e puxar outro assunto, tentando achar que está me rebatendo, negativo. Não aceito. Se a pessoa acha que me rebateu, ela está enganada. Eu não aceito como rebate isso. Fuga do assunto não é, não me rebateu. Fugiu. Olha aqui, ó. Lembram quando eu trouxe vídeos aqui de dados do aumento estrondoso de mulheres de mais idade consumindo remédios tarja preta e mulheres consumindo álcool também em grande número? Pois aqui eu tenho uma reportagem com dados sobre mulheres jovens. E a gente sabe que, digamos, tecnicamente, o futuro dependeria dos jovens. Então, para a perpetuação da espécie, perpetuação da sociedade, nós teríamos que ter jovens com pensamentos mudados. Só que as mulheres, como eu já disse aqui, vou repetir de novo, as mulheres estão piorando. Por incrível que pareça, os homens estão melhorando e as mulheres estão piorando. Eu já disse para umas quantas mulheres, já disse ao vivo. É mais fácil você, se você for engravidar,
é mais fácil você criar um filho homem do que uma menina. Já disse. Já disse para mulheres. Então vamos lá para o que está aqui escrito. Eu tirei algumas partes aí para não que não eram necessárias e deixei as partes mais importantes. As mulheres jovens estão bebendo e usando drogas mais do que nunca. Mas não sabemos ao certo por quê. Olha só, os pesquisadores, que nem eu já falei aqui, eles detectam o problema, mas na hora de identificar a causa, eles se fazem que de desentendidos. Não sabemos por quê. Como assim? Não se sabe por quê. Qual a causa da deterioração da sociedade? Hã? Todo mundo sabe aqui. Ideologia feminista, progressista. Com tudo aquilo que eu já falei aqui, não vou repetir. Com tudo que ela causou. Então, não sabemos por quê. Ora, não sabe por quê. Vocês sabem por quê. Vocês não querem dizer. Pela primeira vez desde que os registros nacionais começaram, essa reportagem é da Austrália. Mulheres jovens entre 18 e 24 anos estão consumindo drogas ilícitas na mesma proporção que homens jovens. Olha, dá até para jogar que estão passando dos homens jovens. Mas vamos dizer que tá, vamos aceitar que estão empatados. O inquérito nacional sobre a estratégia de drogas nos domicílios revelou que mais de uma em cada 3 mulheres jovens, ou 35%, consumiram drogas ilícitas nos últimos 12 meses, um aumento em relação aos 27% registrados em 2019. Olha só, um salto de 8% em poucos anos, hein? Quer dizer, as mulheres estão melhorando ou estão piorando? E aí, Pit Boy, Pitbudo, vamos lá, me responda. As mulheres estão melhorando? São os homens os culpados por não querer casar? Né? Os homens estão com medo? As mulheres, elas estão lidando com homens infantis? Vocês vão repetir isso aí de novo? A taxa de utilização entre homens jovens da mesma faixa etária manteve-se estável, em 35%. Historicamente, os homens têm sido mais propensos a usar drogas ilícitas do que as mulheres. Sim, realmente. Historicamente, os homens, as mulheres tinham muitas queixas dos homens. Aí o que aconteceu? Veio o feminismo, liberou geral, e as mulheres, elas não melhoraram. Elas copiaram o pior estilo dos piores homens. Os homens que antigamente traíam, bebiam, usavam droga, pois as mulheres imitaram esses homens. Em vez de fugirem disso que antigamente as mulheres se queixavam, né? Não. Elas foram fazer as mesmas presepadas
que os homens faziam antigamente. Então, realmente, o Freud acertou. A mulher tem inveja do pênis. Não é possível. Elas imitam os homens em tudo. No entanto, 2022 e 2023 foi a primeira vez, desde o início do monitoramento, que as mulheres de 18 a 24 anos apresentaram a mesma probabilidade de usar drogas ilícitas que os homens da mesma faixa etária. Disse a doutora Gabrielle Phillips, do Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar. O Instituto vem divulgando o levantamento sobre drogas desde 98. O relatório desse ano entrevistou mais de 20 mil australianos. A cannabis continua sendo a droga preferida da maioria dos australianos, com a cocaína em segundo lugar. O uso de cannabis entre os jovens aumentou 6% entre 2019 até 2023. E o uso de cocaína aumentou quase por cento no mesmo período. Robert Taylor, da Fundação Australiana de Drogas, afirmou que a tendência de mulheres jovens se envolverem em comportamentos de risco relacionados a drogas é evidente, mas que não há muitas pesquisas sobre os motivos. Temos observado essa mudança, mas não temos certeza do que está causando. Eu sei o motivo. Eu sei qual foi a mudança. Feminismo. Desde que o feminismo se tornou mainstream, ele está acabando com tudo. É só notar. Só nega os que são partidários progressistas. O uso de álcool. A pesquisa mais recente também constatou que as taxas de consumo excessivo de álcool entre jovens mulheres e jovens homens estão convergindo. Quer dizer, estão indo para ficar junto, com as taxas de comportamento de risco diminuindo entre os jovens homens e aumentando entre as jovens mulheres. Então, quer dizer, estão convergindo, então, mas os homens estão baixando e as mulheres estão aumentando. E a culpa é dos homens, né? Aí o Reino Unido quer fazer monitoramento dos jovens rapazes, dos mancebos, dos meninos, monitorando os meninos para uma educação anti-misoginia. Vocês estão bem certinhos, vocês estão atacando realmente a causa da decadência da sociedade. Continuem assim. 2 em cada 5 mulheres jovens entre 18 e 24 anos consumiram álcool fora das diretrizes recomendadas. Isso representa 40% em comparação com 45% dos homens jovens. Convergência tá. Logo as mulheres passam. Isso se não passaram já, né? Repito, mas vamos ficar aqui na pesquisa deles. Robert Taylor, da Fundação Australiana de Drogas, afirmou que os jovens australianos não são os únicos que consomem álcool em níveis de risco. De acordo com a pesquisa, as mulheres entre 40 e 54 anos também registraram maior aumento nas taxas de doenças hepáticas. E isso lembra aquele outro vídeo que eu falei das mulheres mais velhas que estavam consumindo mais álcool até do que os homens. E aqui está
Elas registraram um maior aumento nas taxas de doenças do fígado. A senhora Jorge afirmou que a pandemia interrompeu o trabalho que organizações vinham realizando para reduzir o consumo de álcool. Na pior das hipóteses, particularmente entre as mulheres jovens, estamos vendo alguns indícios de que a situação está piorando. A senhora George afirmou que as empresas de bebidas alcoólicas estão visando deliberadamente mulheres mais jovens com novos produtos que são comercializados como alternativas saudáveis às bebidas alcoólicas comuns. Lógico, a indústria ela vai focar no grupo que está com uma tendência maior de seguir certo hábito. Então, se eles eles já notaram que as mulheres estão mais com uma tendência maior de consumo de álcool e outras drogas, eles vão investir nisso. Aliás, a indústria legalizada seria só bebida alcoólica, né? E cigarros. Mas, na verdade, toda a cadeia de drogas nota a tendência das mulheres estarem consumindo mais. Eles estão dizendo coisas como tem menos calorias, tem menos açúcar, e existem até produtos que dizem ser enriquecidos com colágeno. Estamos começando a ver isso nos dados agora, quando se trata de consumo de álcool e seus danos, disse a senhora George. Meus caros, assim, ó, as comprovações não faltam, não faltam. São assim, são caminhões caçamba de dados. Isso é para calar todo mundo, deixar todo mundo de boca fechada. Não adianta ficar irritado, não adianta regalar o olho, não adianta bufar, não adianta dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, e assim, ó, e alimentar doces ilusões que as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Eu já cravei isso. Não vão melhorar, elas vão piorar. As mulheres não vão retroceder. Então, tire o cavalo da chuva, as mulheres não entraram em acordo nenhum, e não adianta vocês ficarem xingando os homens. Os homens também estão percebendo isso e estão caindo fora. Mas continuem, continuem, gastem energia. No final a gente vê aí quem é que ri por último. Então tá aí mais uma prova, meus caros, que o que eu digo aqui se concretiza. Até mais.